Após o divórcio, ela arranjou um emprego e passava todos os dias por uma senhora idosa e faminta. Júlia Ferreira acordou com o som estridente do despertador e levou um momento para entender onde estava. A metade vazia da cama a lembrou imediatamente. O divórcio já era definitivo há 3 meses. O apartamento agora pertencia apenas a ela, enquanto Dário tinha se mudado para a casa da sua nova paixão. 30 anos, e a vida tinha se dividido em um antes e um depois. Sim, houve 12 anos de casamento, projetos em comum, as viagens para a casa de campo dos sogros, onde ela tinha que obedientemente arrancar as ervas daninhas da horta, enquanto ele bebia cerveja com os amigos. Depois de tudo isso, restou apenas este apartamento vazio, o silêncio e a necessidade de recomeçar tudo do zero. Ela se levantou, vestiu o roupão e foi para a cozinha. A chaleira apitou quase imediatamente. Era a única coisa naquele apartamento que funcionava perfeitamente. Júlia preparou um café, olhou pela janela para a cinzenta São Paulo de abril e suspirou. Hoje era segunda-feira, o que significava uma semana inteira de trabalho no pequeno escritório de contabilidade da empresa privada Alfa Consultoria. Um nome pomposo para um escritório de 5 pessoas, amontoadas em 2 salas no 3º andar de um prédio comercial antigo, no centro da cidade. Ela tinha conseguido aquele emprego através de uma amiga, Sabrina, que conhecia alguém que, por sua vez, conhecia outra pessoa. Depois do divórcio, Júlia precisava desesperadamente de dinheiro para o advogado, o condomínio e para viver em geral. Teve que deixar seu emprego anterior em uma grande empresa comercial. Eram perguntas demais dos colegas, olhares de pena demais. Ela queria simplesmente esquecer tudo e recomeçar. Aqui na Alfa Consultoria, ninguém conhecia a sua história, e isso era um alívio. O diretor executivo, Dr. Valério Campos, um homem na casa dos 50 anos com entradas pronunciadas na testa e uma expressão permanentemente insatisfeita, a contratou sem fazer muitas perguntas. Ele olhou o currículo dela, notou a experiência profissional, assentiu e propôs um salário. Não era um valor dos sonhos, mas era aceitável. Júlia aceitou na hora. O trabalho era simples: registrar notas fiscais, redigir relatórios, monitorar entradas e saídas. Nada complicado para alguém com 15 anos de experiência profissional. Júlia terminou o café, se vestiu e saiu de casa às 8h em ponto. O trajeto até o escritório durava 40 minutos, 10 minutos a pé até o metrô, 20 minutos no vagão e outros 10 até o prédio. Era o percurso habitual que fazia todos os dias úteis há mais de 2 meses e meio. Ao sair do portão, Júlia virou à direita e percorreu a rua estreita em direção à estação do metrô. Ali, bem na entrada, sentada sobre um pedaço de papelão gasto, estava uma mulher idosa. Júlia anotou desde o primeiro dia do seu novo trabalho. A senhora não pedia esmola em voz alta, não reclamava, não estendia as mãos. Ela simplesmente ficava sentada ali, envolta em um casaco desbotado, com uma pequena latinha à sua frente. No papelão estava escrito com uma letra trêmula: "Por favor, ajudem-me." Júlia não se considerava particularmente sentimental, mas algo naquela velha mulher despertava sua compaixão. Talvez o olhar cansado, talvez o jeito como ficava sentada em silêncio e sem exigências, como se já tivesse se resignado ao seu destino. Desde o primeiro dia, Júlia começou a deixar alguns trocados. 10 centavos, 50 centavos, tudo com o que tinha no bolso naquele momento. A idosa assentia todas as vezes e murmurava: "Obrigada, querida." E Júlia seguia em frente. Foi assim por 2 meses. Todas as manhãs, a mesma cena. A senhora idosa em seu lugar. Júlia deixava as moedas, uma breve troca de olhares e seguia para o trabalho. Às vezes trocavam algumas palavras, e assim aprenderam a se conhecer. A idosa se chamava Dona Elvira Rocha. Tinha 79 anos. Morava em algum lugar pelas redondezas, mas não podia, como explicou vagamente, ficar em casa. Júlia não pediu detalhes. Cada um tem sua própria história. Se alguém não quer compartilhar, tem seus motivos.
Naquela segunda-feira de manhã, Júlia parou novamente perto da idosa. No bolso da calça jeans tilintavam cerca de R$ 2 em moedas. Ela se abaixou, estendeu a mão em direção à latinha e sentiu repentinamente seu pulso ser agarrado por dedos secos, mas surpreendentemente fortes. Júlia levantou a cabeça. Dona Elvira a olhava de baixo e em seus olhos havia algo inquietante, quase assustado. Querida, sussurrou a idosa sem soltar o pulso. Escute bem. Hoje não volte para casa, entendeu? Por motivo nenhum. Júlia tentou libertar a mão, mas o aperto era férreo. O quê? Dona Elvira, o que a senhora quer dizer? Durma em um hotel, na casa de uma amiga, onde for, mas não na sua casa, prometa para mim. A voz da idosa tremia, seus olhos brilhavam de um jeito estranho. Júlia sentiu um calafrio percorrer suas costas. Ao redor delas, pessoas corriam para o trabalho. Ninguém prestava atenção nelas. Dona Elvira, fale claramente, o que aconteceu? A idosa soltou a mão dela e se apoiou na parede. Venha aqui amanhã de manhã bem cedo. Eu vou te mostrar tudo. Mas hoje não vá para casa. Você fez muito bem para mim. Deixe eu retribuir. Escute esta velha mulher. Júlia se endireitou e olhou para Elvira confusa. Ela virou para o outro lado, como se a conversa tivesse acabado. Os passantes continuavam a caminhar. Alguém jogou uma moeda na latinha e a idosa assentiu como de costume, e fez o sinal da cruz. Júlia ficou ali mais alguns segundos. Depois se virou e foi para o metrô. Seus pensamentos estavam confusos. O que tinha sido aquilo? Demência senil ou algo sério? Talvez Elvira tivesse ouvido algo, visto algo. Mas o que exatamente e por que logo hoje? Durante todo o trajeto para o escritório, Júlia repassou mentalmente aquela conversa estranha. Quando entrou no prédio, subiu para o 3º andar e abriu a porta com a placa Alfa Consultoria. Na recepção estava a secretária Helena, uma garota de 20 e poucos anos que passava a maior parte do tempo no celular. Dia! Resmungou Helena sem levantar os olhos da tela. Bom dia! Respondeu Júlia, indo para o seu minúsculo escritório. O dia de trabalho começou como sempre. Notas fiscais, guias de remessa, notas de conciliação, uma rotina que geralmente a acalmava, mas hoje não ajudava. As palavras da idosa ressoavam insistentemente em sua cabeça. Não vá para casa, durma em outro lugar. Por volta do meio-dia, Júlia decidiu se distrair e foi ao corredor pegar água no bebedouro. Lá encontrou o segurança, Geraldo, que todos chamavam de Jerry, um homem de 40 e poucos anos com o maxilar quadrado e o cabelo raspado a zero. Ele trabalhava lá há pouco tempo, cerca de 1 mês e meio, e Júlia mal tinha falado com ele. Apenas um breve cumprimento pela manhã. Está bem quente hoje, observou Jerry, seguindo-a até o bebedouro. Sim, o calor chegou cedo este ano, assentiu Júlia enquanto enchia o copo. Jerry pegou o copo dele, encheu e perguntou de repente. Me diga, em que bairro você mora exatamente? A pergunta veio inesperada. Júlia ficou desconfiada. Por quê? Ah, assim, só curiosidade. É longe daqui? Mais ou menos, o metrô é perto. Ela não disse o endereço. Algo naquela pergunta lhe pareceu estranho. Jerry assentiu, bebeu a água e voltou para o seu posto na entrada. Júlia permaneceu parada no corredor com o copo na mão, olhando para ele. Por que ele se interessou de repente onde ela morava? Quase nunca tinham se falado antes, e aquele interesse repentino parecia suspeito. De volta ao seu escritório, Júlia tentou se concentrar no trabalho, mas seus pensamentos voltavam sempre à conversa matinal com Elvira. Perto da hora do almoço, ela tinha quase se convencido de que eram tudo bobagens, fantasias de uma velha senhora a quem não devia dar importância. Mas a ansiedade não ia embora. Por volta das 14h, o Dr. Valério Campos entrou no escritório dela. O diretor executivo parecia preocupado e segurava uma pasta de documentos. Júlia, tenho uma pergunta para você, começou ele, sentando-se na cadeira em frente à mesa dela. Essas notas fiscais de março, você as conferiu? Júlia pegou a pasta e folheou os documentos. Eram comprovantes de despesas padrão que ela havia processado no mês anterior. Sim, eu conferi. O que há de errado? Faltam as assinaturas do cliente em 3 notas. Você tinha notado isso? Júlia franziu a testa e examinou atentamente os documentos. O Dr. Valério tinha razão. Em 3 documentos faltavam as assinaturas. Estranho. Ela sempre checava essas coisas. Não, eu não tinha visto.
Quando as recebi, as assinaturas estavam lá. Eu me lembro porque as comparei especificamente com o registro. O diretor executivo coçou a nuca. Tudo bem. Talvez eu esteja enganado. Obrigado. Ele saiu e Júlia permaneceu sentada encarando a porta fechada. Havia algo que não batia aqui. Ela lembrava perfeitamente de ter conferido aqueles documentos e as assinaturas estavam presentes. Poderia ter se enganado? Improvável. Em 15 anos como contadora, tinha aprendido a prestar atenção aos detalhes. O resto do dia passou em tensão. Júlia se surpreendeu várias vezes ouvindo os ruídos atrás da porta, sobressaltando-se com passos no corredor. Quando o relógio marcou finalmente 18 is, ela guardou suas coisas e saiu do escritório. Lá fora já tinha escurecido. Os postes de luz estavam acesos. Júlia se dirigiu automaticamente para o metrô, seguindo o caminho habitual, mas parou de repente. As palavras de Dona Elvira, "Não vá parar a casa", ficou parada no meio da calçada enquanto as pessoas passavam ao seu redor. O que devia fazer? Obedecer à idosa ou arquivar tudo como excentricidades de uma pessoa senil? Mas nos olhos de Elvira havia medo, um medo verdadeiro e autêntico. E então, aquela pergunta estranha de Jerry sobre o seu bairro e a questão das notas fiscais com as assinaturas que sumiram de repente. Júlia pegou o celular, abriu o navegador e procurou hostels baratos nas proximidades. Encontrou um não muito longe. O preço era aceitável. Reservou uma cama para a noite, pagou com o cartão e se dirigiu ao endereço indicado. O hostel ficava em um prédio antigo, numa rua tranquila. A recepcionista, uma garota sonolenta de cabelo rosa, lhe deu um cartão magnético para um quarto quádruplo. Júlia subiu ao segundo andar, abriu a porta e viu 2 beliches. O quarto estava vazio. Jogou a bolsa na cama de baixo, sentou-se e encarou a parede. O que estava fazendo ali? Por que estava obedecendo a uma sem-teto? Talvez devesse simplesmente ir para casa, dormir e esquecer aquele dia estranho, mas o medo não a deixava ir. Júlia pegou o telefone e escreveu para sua amiga Sabrina. "Hoje não vou dormir em casa, depois te explico." Sabrina respondeu 1 minuto depois. "Finalmente arranjou um homem?" Júlia não respondeu. Deitou-se na cama e encarou o teto. Lá fora a cidade fazia barulho. Alguns carros buzinavam ao longe. Ouviam-se as vozes dos passantes. Júlia fechou os olhos e tentou dormir, mas o sono não queria vir. Os pensamentos rodopiavam. Elvira Rocha, suas palavras, a pergunta estranha do segurança Jerry, as assinaturas desaparecidas nos documentos. Tentou construir uma cadeia lógica. E se estivesse tudo conectado? E se na empresa estivesse acontecendo algo ilegal e ela tivesse percebido por acaso? Mas ela não sabia de nada. Simplesmente fazia seu trabalho, processava documentos, cuidava da contabilidade, ou talvez não. Júlia levantou-se num salto. E se ela tivesse sido usada? Talvez documentos falsos passassem pelas suas mãos e ela não percebesse. Não, era absurdo. Ela sempre foi atenta, sempre conferia tudo 2 vezes. E, no entanto, as notas sem assinaturas, como podiam passar se ela as tinha verificado? Alguém devia tê-las substituído. Mas por quê? Perto da meia-noite, Júlia finalmente adormeceu. O sono foi agitado, cheio de imagens fragmentadas. Sonhou com seu escritório, pilhas infinitas de documentos e mãos desconhecidas que mudavam os números nos relatórios enquanto ela olhava para outro lado. Acordou com um som agudo. O celular vibrava na mesa de cabeceira. Júlia o agarrou e olhou para a tela. 4 da manhã. Era Sabrina. "Alô", murmurou Júlia sonolenta. "Júlia, você está viva?" A voz de Sabrina estava cheia de pânico. "O quê? Claro que estou viva. O que está acontecendo?" "O seu prédio está pegando fogo. Estamos ouvindo as sirenes. Está passando no noticiário. Tem um incêndio. Os bombeiros estão lá. Onde você está?" Júlia sentou-se na cama. O coração batia descompassado. "O quê? O que você disse?" "Incêndio no seu prédio. 3º e 4º andares. Você estava em casa?" "Não, eu estou num hostel. Eu te escrevi." "Graças a Deus. Júlia, o que está acontecendo aí?" Júlia não respondeu. Pulou da cama, vestiu-se depressa, agarrou a jaqueta, abriu a fechadura eletrônica e correu escada abaixo, jogando o cartão na mesa da recepcionista e precipitando-se para fora da porta do hostel.
Pediu um carro por aplicativo, inseriu o endereço de sua casa e o carro disparou pela cidade noturna. Durante todo o trajeto, Júlia olhou pela janela, incrédula com o que estava acontecendo. Fogo no seu prédio, exatamente no seu andar, e ela deveria estar lá, no seu apartamento no quarto andar. O motorista disse alguma coisa, mas ela não ouviu. Diante dos olhos via o rosto de Elvira e suas palavras: "Não vá para casa." O carro parou em frente ao prédio e Júlia viu as luzes giratórias dos caminhões dos bombeiros, a multidão, a fumaça subindo para o céu. Desceu e aproximou-se lentamente. O quarto andar, o seu andar, estava envolto em chamas. Os bombeiros dirigiam as mangueiras para lá. A água corria aos rios, mas o fogo enfurecia. Júlia ficou ali, incapaz de se mover. Ao lado dela se aglomeravam os vizinhos. Alguns choravam, outros telefonavam. Reconheceu alguns: o velho, senhor Paulo do quinto andar. A jovem família com os gêmeos do segundo. Estavam todos em choque. "Júlia!" Alguém chamou seu nome. Era a vizinha do andar de baixo, Dona Branca, uma senhora na casa dos 60. "Não aconteceu nada com você, graças a Deus. Pensávamos que você estava em casa." "Não, dormi na casa de uma amiga", mentiu Júlia. "Que sorte, mas o seu apartamento queimou tudo. E o dos Marchetti também. Escaparam por pouco. Foram levados para o hospital com queimaduras." Júlia assentiu, sem palavras. O seu apartamento, tudo o que possuía, os móveis, os documentos, as roupas, os livros reunidos em anos, tudo queimado. Mas ela estava viva, graças a Dona Elvira. Tirou o celular com as mãos trêmulas e olhou a hora. Ainda era cedo. Elvira tinha dito para ir de manhã. Então tinha que esperar o amanhecer e ir até ela. A idosa tinha prometido explicar tudo. Júlia se afastou da multidão, encostou-se na parede do prédio vizinho e fechou os olhos. Um incêndio logo hoje, justo no seu apartamento. Não podia ser coincidência. O amanhecer chegou lentamente. O céu ficou primeiro rosa, depois violeta pálido. Júlia ficou ali por mais de 2 horas observando os bombeiros apagarem os últimos focos. Por volta das 6 da manhã, um policial se aproximou dela, um homem jovem, visivelmente exausto pela noite insone. "A senhora é essa senhora Ferreira, Júlia?" perguntou, comparando os dados em seu bloco de anotações. "Sim, apartamento no quarto andar. É o seu, certo?" "Sim. A senhora não estava em casa no momento do incêndio?" "Não, dormi em outro lugar." O policial anotou algo. "Teve sorte. Seus vizinhos, os Marchetti, estão agora no hospital. Passaram por um mau bocado. Tem alguma ideia de como o incêndio pode ter começado?" Júlia balançou a cabeça. Se tivesse dito a verdade sobre a estranha velha senhora e seu aviso, pareceria delirante. Não sei." "Bem, os peritos dos bombeiros esclarecerão as causas. Aqui está o meu cartão. Se lembrar de algo, ligue." Ele estendeu um cartãozinho e foi até os colegas. Júlia colocou-o no bolso e olhou a hora. 6h30. Daqui a meia hora tinha que estar no metrô. Elvira tinha prometido mostrar tudo. Júlia pegou um táxi e foi para a estação. Durante toda a viagem, olhou pela janela, incapaz de processar o ocorrido. Sua vida tinha virado de cabeça para baixo em uma noite. Casa queimada, apartamento destruído, e tudo isso porque alguém queria matá-la. Não havia outra explicação. O incêndio tinha começado exatamente no seu andar, exatamente no seu apartamento. O policial tinha dito que as investigações esclareceriam, mas Júlia já sabia que não era um acidente. O carro parou na estação de metrô. Júlia desceu, pagou e olhou em volta. O lugar de sempre, a entrada do metrô, a banca de jornal, a barraca de café e, no seu lugar habitual, sobre o papelão gasto, estava Elvira Rocha. A idosa a viu e assentiu. Júlia se aproximou e se agachou ao lado dela. "Dona Elvira." "Eu sei, querida. Graças a Deus você me escutou." A voz da idosa era calma, mas suas mãos tremiam. Ela vasculhou sua bolsa surrada, que estava ao lado, e tirou um celular barato. "Aqui, olhe." Júlia pegou o telefone. No visor havia uma foto congelada. A qualidade era ruim, tirada claramente à noite. Mas dava para distinguir algo. O pátio interno de um prédio, mal iluminado por um poste. 2 homens estavam na frente da entrada do prédio dela, à noite. Esta é a minha casa", sussurrou Júlia, reconhecendo os contornos familiares do edifício. "A sua, querida. Anteontem eles estavam aqui.
Ontem à noite, por volta das 22h, eu estava dormindo na entrada do prédio ao lado. Saí para tomar um pouco de ar e vi 2 sujeitos entrarem sorrateiramente na sua portaria. Um tinha um galão. Entendi na hora que havia algo errado. Peguei o telefone e tirei a foto. Eles foram para o porão, ficaram lá dentro uns 15 minutos. Depois saíram correndo sem o galão e sumiram na esquina. Pouco depois o fogo começou. Eu toquei todos os interfones e gritei: "Fogo!" Alguém depois chamou os bombeiros. Júlia passou as imagens. Outras fotos. Os homens saindo do prédio. Um ajeita a jaqueta, o outro olha em volta. E em uma das fotos, quando o homem se vira para o poste de luz, o rosto se torna reconhecível. Jerry, o segurança do escritório dela. Júlia sentiu o sangue gelar. "Eu conheço ele", conseguiu dizer. "Trabalha com a gente como segurança." Elvira assentiu. "Imaginei. Não foi à toa que ele rondava perto da sua casa já há algumas noites, dizendo seu nome. Dizia: logo acaba essa história com a Júlia. Amanhã encerra. Você, querida, sabe de alguma coisa. Por isso queriam te tirar do caminho. Mas eu não sei de nada." Júlia apertou o celular. "Eu só sou contadora, cuido de documentos." "Então tem alguma coisa nesses documentos. Algo que não os deixa tranquilos. Pense, querida. Talvez você tenha visto algo demais ou feito uma pergunta que não devia." Júlia pensou intensamente. A conversa de ontem com o Dr. Valério, as notas sem assinaturas. Ela tinha pedido explicações e o diretor executivo reagiu de modo estranho. Tinha dito que talvez ela estivesse confusa, mas depois, na mesma noite, Jerry já estava levando a gasolina para a casa dela. "Ontem no almoço, o chefe me perguntou sobre as notas fiscais", disse Júlia lentamente. "Dizia que faltavam as assinaturas do cliente em 3 documentos. Eu respondi que as assinaturas estavam lá quando as recebi. Ele ficou tenso e foi embora." "Aí está", disse Elvira. "Eles passam papéis falsos através de você. Você notou a discrepância, perguntou e eles se assustaram. Decidiram se livrar de você antes que fosse a Receita ou a polícia." Júlia permaneceu agachada ali, ignorando os passantes. Sua cabeça girava, então ela tinha sido usada. Documentos falsos passavam pelas suas mãos e ela não tinha percebido. Mas agora tinha percebido e se tornado perigosa. "O que eu devo fazer?" perguntou olhando para a idosa. "Vá à polícia. Entregue o celular para eles. Conte tudo. Aqui na foto tem a prova. Os incendiários estão aí. Deixe que eles cuidem disso." "Mas e o telefone? É da senhora." "Ah, Júlia, não preciso dele. É velho. Comprei na feira por R$ 10. Fique com ele, não importa." Júlia olhou para o telefone em suas mãos, depois para Elvira. "Obrigada. A senhora salvou minha vida." A idosa sorriu com a boca desdentada. "Você fez o bem para mim todos os dias. Agora ele voltou para você. Vá, querida. Não devemos perder tempo antes que os culpados percebam que você está viva." Júlia se levantou, colocou o telefone no bolso e se dirigiu para a delegacia mais próxima. Lembrava do endereço, tinha visto o prédio muitas vezes ao passar. 10 minutos a pé. No caminho, ligou para Sabrina, disse que estava tudo bem e que explicaria depois. Sabrina insistiu para se verem, mas Júlia prometeu ligar à noite e desligou. A delegacia ficava num prédio antigo de tijolos. Júlia entrou e foi até o policial de plantão, um homem de meia-idade com uma expressão indiferente. "Preciso fazer uma denúncia por tentativa de homicídio", disse com firmeza. O agente olhou para ela e a mediu. "Vá para a sala 3, o inspetor competente está lá." Júlia percorreu o corredor e bateu na porta indicada. O inspetor era um homem na casa dos 50, com têmporas grisalhas e olhos atentos. Na placa estava escrito: Inspetor-chefe Vitor Guerra. "Pois não, estou ouvindo", disse, indicando a cadeira em frente à mesa. Júlia sentou-se e começou a contar sua história. O trabalho na Alfa Consultoria, Elvira e seu aviso, o incêndio, as fotos no celular. Falava com calma, tentando não pular nenhum detalhe. Guerra escutava. Fazia de vez em quando perguntas de esclarecimento e tomava notas. Quando ela terminou, ele estendeu a mão. "Deixe-me ver o celular." Júlia pegou o telefone de Elvira e o entregou ao inspetor. Guerra examinou as fotos atentamente, ampliando as imagens, perscrutando os rostos. "Reconhece um dos homens?" "Sim, é o Jerry, o segurança da nossa empresa." "Não sei o sobrenome, trabalha lá há pouco tempo."
Ótimo, vou apreender o telefone como prova. A senhora receberá uma cópia do auto de apreensão. Agora escreva uma denúncia formal descrevendo todas as circunstâncias em detalhes. Depois, contatarei os especialistas. Já estão examinando o seu prédio. Se o incêndio criminoso for confirmado, abriremos um inquérito penal. E quanto à empresa? Com o diretor executivo ainda nada. Primeiro precisamos provar o incêndio criminoso e identificar os executores. Depois, chegaremos aos mandantes. Agiremos com cautela para não assustá-los. Guerra levantou-se, foi até o armário e pegou um formulário. Escreva, leve o tempo que precisar. Indique tudo o que lembrar. Júlia pegou a caneta e começou a escrever. A mão tremia, as letras se confundiam diante dos olhos, mas forçou-se à precisão. Descreveu como começou do trabalho, como dava os trocados para Elvira todos os dias, como a idosa a avisou. Contou detalhadamente a conversa com o Dr. Valério sobre as notas sem assinatura e a pergunta estranha de Jerry sobre seu endereço. Forneceu o endereço do escritório, os nomes dos colegas, tudo o que podia ser importante. Depois de 40 minutos, o boletim de ocorrência estava pronto. Guerra o leu, assentiu. Bem, assine aqui. Agora a questão é, onde a senhora pretende ficar? Não pode voltar para casa. O apartamento queimou. Tem parentes, amigos? Posso ficar na casa da minha amiga Sabrina. Ótimo. Deixe-me os contatos dela para que eu possa localizá-la. Ele a olhou seriamente. Seja prudente. Se descobrirem que está viva, podem fazer outra tentativa. Não ande sozinha em lugares isolados. Deixe o telefone ligado. Ao menor perigo, chame a polícia. Júlia assentiu, deixou o número de Sabrina e o seu. Guerra a acompanhou até a porta e prometeu dar notícias ainda naquele dia. Assim que saiu na rua, Júlia sentiu o cansaço desabar sobre ela. Não tinha dormido quase a noite toda, tinha sobrevivido a um incêndio, estado na polícia e agora tinha que decidir como seguir em frente. Ir para o trabalho? Não. Era loucura. O Dr. Valério e Jerry estariam certamente esperando notícias da morte dela, quando descobririam que ela ainda estava viva. Júlia discou o número de Sabrina. Ela atendeu no segundo toque. Júlia, finalmente! O que está acontecendo? Sabrina, posso ir para sua casa? Preciso de um lugar para dormir por alguns dias. Claro, venha agora. Obrigada. Estarei aí em 1 hora. Júlia pegou um táxi e foi para a casa de Sabrina. Ela morava num quarto e sala na periferia que alugava há 3 anos. Quando Júlia chegou, Sabrina a recebeu de braços abertos na porta. Meu Deus, você está com uma aparência terrível. Entra. Vou fazer um chá. Sentaram-se na cozinha. Sabrina, uma ruiva curvilínea na casa dos 30, olhou para Júlia com preocupação. Conta. Júlia expirou e começou a contar toda a história. Desde o primeiro dia na Alfa Consultoria até a visita à polícia. Sabrina ouviu de boca aberta, emitindo várias vezes sons de surpresa. Sério mesmo? Queriam te matar? Parece que sim. E agora? Talvez você devesse se esconder, talvez sair da cidade. Não, o inspetor disse para ficar acessível. Vão investigar, tenho que esperar os resultados. Sabrina balançou a cabeça. Que horror! Tudo bem, fique comigo o tempo que precisar. O sofá abre. Tem lençóis, mas tome cuidado, tá? Não quero que aconteça nada com a minha melhor amiga. Obrigada, Sabrina, você é uma amiga de verdade. Elas se abraçaram. Júlia sentiu as lágrimas subirem aos olhos, mas se conteve. Não podia desmoronar, tinha que resistir e esperar. O resto do dia passou numa espera ansiosa. Júlia estava deitada no sofá, encarava o teto e deixava que os eventos das últimas 24 horas girassem na cabeça, como tudo tinha mudado rapidamente. Ontem de manhã tinha um emprego, uma casa, uma vida habitual. Hoje só cinzas e perguntas. À noite, por volta das 20h, o inspetor Guerra ligou. Senhora Clara Ferreira, queria informá-la. A perícia confirmou que o incêndio é criminoso. Foram encontrados galões de gasolina escondidos no porão. O ponto de ignição era perto do seu apartamento. Foi usada uma substância altamente inflamável, provavelmente gasolina. O incêndio se propagou para o 3º e 4º andares. O seu apartamento foi o mais atingido. Lá, a concentração das substâncias era máxima. Então queriam me matar de propósito. Tudo leva a essa conclusão. Amanhã começaremos a interrogar os funcionários da sua empresa.
Agiremos com cautela, com o pretexto de um controle de rotina. Não informe o diretor ou ninguém mais por enquanto sobre o fato de estar viva e ter ido à polícia. Tudo bem. E quando saberei os resultados? Eu a manterei informada. Se houver algo urgente, ligue a qualquer hora. Júlia agradeceu e desligou. Sabrina estava sentada ao lado dela e esperava nervosamente o fim da chamada. E aí, o incêndio criminoso foi confirmado. A polícia começou a trabalhar. Escuta, talvez você devesse mesmo ir para a casa dos seus pais. Por exemplo, não tenho pais. Minha mãe morreu há 5 anos. Meu pai eu não conheço. Outros parentes também não. Então fico aqui. Em 2 é mais seguro. Foram dormir tarde. Júlia estava no sofá, ouvia Sabrina se virar na cama ao lado e não conseguia pegar no sono. Os pensamentos rodopiavam. O que acontecerá amanhã? O que dirá o Dr. Valério quando descobrir que ela está viva? E Jerry, como reagirá? Na quarta-feira de manhã, Júlia foi acordada por um SMS. No visor apareceu o número da secretária Helena. Senhora Ferreira, aqui é a Helena da Alfa Consultoria. Por que não veio trabalhar? O Dr. Valério está perguntando da senhora. Júlia paralisou. O que devia responder? Escrever ou ignorar? Helena, tive uma emergência. Minha casa pegou fogo. Não posso trabalhar no momento, escreveu Júlia. O quê? Sério? Meu Deus, como a senhora está? Chegou a resposta. Estou bem. Diga ao Dr. Valério que vou tirar alguns dias para organizar os documentos e a moradia. Tudo bem, vou avisar. Sinto muito mesmo. Aguente firme. Júlia desligou o telefone e olhou para Sabrina, que estava na porta com uma xícara de café. Era alguém do trabalho? Perguntaram por que você não foi e você contou? Não acha que agora vão começar a te procurar? Contei do incêndio, mas não que sei que foi criminoso. Sabrina assentiu, estendendo a xícara. Bebe e vamos pensar no que fazer agora. A quarta-feira estava nublada, o céu coberto por nuvens pesadas. Júlia sentava na cozinha de Sabrina, bebendo já a 3ª xícara de café e tentando ordenar as ideias. Depois da mensagem de Helena, tinham passado 2 horas, e nesse tempo Júlia tinha entendido a coisa mais importante. Não podia ficar de braços cruzados. Tinha que agir. Escuta, disse Sabrina, chegando na cozinha com seu notebook. Estive pensando. Você disse que o chefe perguntou das notas sem assinatura. Você tem cópias desses documentos? Júlia franziu a testa. No escritório, eu as tenho no computador, mas não posso ir lá. E por e-mail? Às vezes eu enviava arquivos para mim mesma? Sim, por comodidade, para conferir em casa se algo não batia. Então entra no seu e-mail, talvez tenha alguma coisa. Júlia pegou o notebook, abriu sua caixa de e-mail e percorreu as mensagens dos últimos 3 meses. Efetivamente, ela tinha encaminhado várias vezes documentos, tabelas, relatórios, comprovantes, abriu os arquivos um após o outro e percorreu o conteúdo. A maioria dos documentos parecia padrão, mas um arquivo chamou sua atenção. Era o relatório de março que tinha preparado para o Dr. Valério. Júlia o abriu e deixou correr as linhas. Despesas e entradas normais da empresa. Aluguel do escritório, salários, compra de equipamentos. Pare! Júlia olhou melhor um dos itens. Serviços de consultoria. Vector Ltda. Parallel, R$450.000. Quase R$450.000 por consultorias. Júlia uniu as sobrancelhas. Ela se lembrava daquele pagamento. Ela mesma o tinha defetuado. Na época tinha-lhe parecido estranho que uma pequena empresa como a Alfa Consultoria gastasse tanto dinheiro em consultorias. Mas o Dr. Valério tinha insistido, dizendo que era um parceiro importante. Sabrina, olha aqui. Júlia virou o notebook para a amiga. Essa cifra, quase R$450.000, por não se sabe quais serviços de consultoria. Não te parece estranho? Sabrina apertou os olhos e fixou a tela. Estranho? É suspeito. Para uma firma tão pequena é uma soma enorme. E o que é essa Vector? Não faço ideia. Fiz a transferência apenas com base nos documentos. Vamos procurar na internet. Sabrina pegou o computador e digitou o nome da empresa no mecanismo de busca. Os primeiros resultados mostravam várias empresas com esse nome, mas nenhuma correspondia ao CNPJ indicado nos documentos de Júlia. Sabrina franziu a testa e tentou buscar diretamente o CNPJ. Espera, aqui está. Um CNPJ, a Vector Ltda.
Foi registrada há 2 anos. Sede legal. Sabrina se interrompeu e leu as informações. Escritório num condomínio na periferia. Administrador único, um certo Armando Bastos. Setor de atividade, serviços de consultoria. Nenhum site, nenhum número de telefone. Uma empresa de fachada, supôs Júlia. Parece que sim. Olha, capital social de R$10.000. O mínimo legal, nenhum ativo real. É um esquema típico de lavagem de dinheiro. O dinheiro é transferido por serviços falsos, mas na realidade só é feito desaparecer. Júlia fez uma careta. Então fui realmente usada para negócios sujos. O Dr. Valério me usava como contadora para criar documentos falsos e eu não suspeitava de nada. E quando comecei a fazer perguntas sobre as notas sem assinatura, ele teve medo que eu descobrisse o truque e decidiu me eliminar. Você tem que contar para o inspetor, disse Sabrina. Júlia tirou o telefone e ligou para a Guerra. Atendeu na hora. Senhora Ferreira, aconteceu alguma coisa? Inspetor Guerra, encontrei algo nos meus documentos. Um pagamento suspeito de quase R$450.000. A empresa beneficiária parece uma caixa vazia. Excelente. Mande-me todos os documentos que tiver por e-mail. Passarei para a Polícia Federal. Fique onde está por enquanto. Não saia inutilmente. Não chame assim a atenção. Tudo bem. Outra coisa. Recebi uma mensagem do trabalho. A secretária perguntava por que eu não tinha ido. Contei do incêndio, mas não mencionei a polícia. Não era necessário. Não deveria ter respondido. Agora sabem que está viva. Mas paciência. Deixemos que pensem que sobreviveu e está em choque. Isso nos dá tempo. Esta noite faremos uma busca no escritório da Alfa Consultoria. Procuraremos os documentos originais e o computador do administrador. E o Jerry? Vão prendê-lo? Assim que tivermos esclarecido completamente a identidade dele, vamos pegá-lo. Já estamos trabalhando nas fotos. A identificação está em curso. Júlia agradeceu e desligou. Encaminhou todos os arquivos úteis para a Guerra e fechou o notebook. Bem, então esperamos? Perguntou Sabrina. Esperamos. O resto do dia se arrastou de modo angustiante. Júlia ia sempre até a janela, olhava a rua, checava o telefone. Sabrina tentava distraí-la. Colocou uma série, propôs jogar cartas, mas nada ajudava. A tensão crescia a cada minuto. Por volta das 19h, Helena ligou para Júlia. Senhora Ferreira, o mundo está acabando aqui. O quê? Júlia fingiu surpresa. Por quê? Não sei. A polícia chegou e revistou tudo, revirou tudo. O Dr. Valério está gritando. O Jerry sumiu em algum lugar. Senhora Ferreira, a senhora está bem? Não tem a ver com o incêndio? Não sei, Helena. Eu estou num hotel. Estou tentando recuperar os documentos. Não se preocupe, vão esclarecer tudo. Júlia desligou e olhou para Sabrina. A busca começou. Foram rápidos. Acha que vão encontrar algo? Esperamos que sim. Meia hora depois, Guerra ligou. Senhora Ferreira, boas notícias. Apreendemos o computador do administrador e toda a documentação financeira do último ano. Uma análise preliminar mostra que, através da sua empresa, foram feitos negócios fictícios num total de cerca de R$25 milhões. O dinheiro era drenado através de diversas empresas de fachada, incluindo a Vector Ltda. E o Jerry, estabelecemos a identidade dele. Geraldo Kunze, com antecedentes por assalto à mão armada, solto há 3 anos, contratado por Valério como segurança. Estamos procurando por ele. Não estava na casa dele. Foi emitido um mandado de prisão. Então ele fugiu? Possível. Ou Valério o avisou quando chegamos. Mas vamos encontrá-lo. É só uma questão de tempo. A senhora deve continuar sendo prudente. Kunze é perigoso. Se descobrir que a senhora está viva e testemunhará contra ele, pode tentar alcançá-la. Júlia engoliu em seco. Um calafrio percorreu suas costas. E o Dr. Valério? Foi preso? Não ainda formalmente. Nós o levamos para a delegacia para o interrogatório. Nega tudo. Diz não saber nada dos negócios fictícios. Diz ter assinado os documentos sem conferir porque confiava na senhora como contadora. Joga a culpa em cima da senhora. Exato. Tática clássica. Mas temos provas de que não é assim. No computador de Valério, encontramos correspondência de e-mail com o administrador da Vector, Bastos. Discutiam o esquema de retirada do dinheiro. Amanhã interrogaremos Bastos. Acho que vai desmoronar logo. Gente assim geralmente trai todo mundo na primeira ameaça de prisão.
Então está indo tudo bem? Sim, fique acessível. Ligo assim que houver novidades. Júlia desligou e respirou fundo. Sabrina a abraçou. Viu, está funcionando. Vão pegar esse Jerry, colocar o chefe na cadeia e você poderá viver em paz. Tomara, respondeu Júlia baixinho. Aquela noite dormiu mal. Teve pesadelos. Jerry com um galão de gasolina, chamas devorando seu apartamento, seus próprios gritos de socorro. Acordou suada, sentou-se no sofá e escutou o silêncio do apartamento. Sabrina dormia tranquila. Ouvia-se a respiração regular dela. Júlia invejava aquela serenidade. Quinta-feira de manhã foi acordada por uma chamada. Agarrou o telefone e viu o número de Guerra. Alô, senhora Ferreira, temos novidades. Bastos foi preso esta noite. Confessou. Confirmou que Valério organizou o esquema de lavagem através de empresas fantasmas. Bastos pegava uma porcentagem pela sua participação. Valério está oficialmente detido por fraude agravada. Foi aberto também o inquérito por tentativa de homicídio contra a senhora. Valério nega o envolvimento no incêndio, mas sabemos que deu a ordem a Kunze. E Kunze onde está? Foi encontrado há 1 hora. Tentava fugir da cidade de ônibus. Foi detido na rodoviária do Tietê. Agora está sob interrogatório na delegacia. Confessou que Valério lhe pagou R$ 20.000 para botar fogo na sua casa. Tinha contratado outro homem como ajudante. Um certo Grimaldi, vulgo Willy, também do meio criminoso. Grimaldi já foi preso. Júlia sentiu um peso sair da sua alma. Então foram pegos todos? Todos os principais? Sim, as investigações prosseguem. Estamos recolhendo provas, preparando o caso. A senhora terá que fazer um depoimento oficial, mas pode fazê-lo com calma quando preferir. O perigo passou. Obrigado, muito obrigada mesmo. É o dever. A senhora se salvou sozinha ouvindo a senhora idosa. A propósito, gostaríamos de tomar também o depoimento dela. Pode nos colocar em contato com ela? Júlia refletiu. Geralmente ela fica na estação de metrô. Todas as manhãs está lá. Elvira Rocha. Ótimo. Vamos encontrá-la. Mais uma vez, obrigado pela colaboração. Até logo. Guerra desligou. Júlia guardou o telefone e escondeu o rosto entre as mãos. As lágrimas saíram sozinhas. Alívio, cansaço, toda emoção acumulada. Sabrina chegou e a abraçou. O que aconteceu? Más notícias? Não, soluçou Júlia. Boas, pegaram todos, acabou. Sabrina apertou forte a amiga. Viu, que bom, vai ficar tudo bem. Ficaram sentadas assim por alguns minutos até que Júlia se acalmou. Depois se lavou, bebeu água e sentou no sofá. Sabe o que é estranho? Disse olhando pela janela. Trabalhei apenas 2 meses e meio naquela empresa e nesse tempo quase morri. E tudo porque fiz uma única pergunta, uma só pergunta sobre as notas sem assinatura. Você fez a coisa certa, disse Sabrina. Se tivesse ficado calada, teriam te usado mais e depois teriam colocado a culpa em você quando tudo viesse à tona. Teriam dito que você, a contadora, tinha organizado tudo. Provavelmente você tem razão. Júlia levantou-se e foi até a janela. Lá fora começava um dia normal. As pessoas corriam para o trabalho, os carros estavam em fila, em algum lugar crianças brincavam. A vida seguia em frente, apesar de tudo. Sabrina, tenho que ir ver a dona Elvira para agradecer. Sem ela, eu não estaria aqui. Quer que eu vá com você? Não, vou sozinha. É uma coisa pessoal. Sabrina assentiu compreensiva. Cuidado, então. Júlia pegou o telefone, vestiu-se e saiu. A viagem até a estação do metrô durou cerca de 20 minutos. Durante o trajeto, pensava no que dizer a Elvira. Como se agradece a uma pessoa que salvou sua vida. Não havia palavras suficientes. Ao sair do metrô, Júlia olhou em volta. O lugar de sempre, a entrada do metrô, a banca de jornal, a barraca de café e, no seu lugar habitual sobre o papelão gasto, estava Elvira Rocha no mesmo casaco desbotado com a mesma latinha. Júlia se aproximou e se agachou ao lado dela. Dona Elvira. A idosa levantou a cabeça e sorriu. Ah, querida, vejo que está viva e sã, então deu tudo certo. Sim, pegaram todos, o chefe e o segurança. Graças às suas fotos, a senhora salvou a minha vida. Elvira fez um gesto com a mão. Imagina, sou apenas uma mulher que estava no lugar certo na hora certa.
Você se salvou sozinha me ouvindo. Mas se não fosse pela senhora, teria acontecido outra coisa. O destino é uma coisa estranha. Se você tem que sobreviver, ninguém te pega, e se tem que morrer, não pode fugir. O importante é que você foi boa comigo. Todo dia me deu alguma coisa, me cumprimentou como uma pessoa e não como uma mendiga. E o bem voltou para você. Júlia tirou um envelope da bolsa. Dentro havia R$1.000, todo o dinheiro vivo que lhe tinha sobrado depois do incêndio. Por favor, pegue isto. Não é um pagamento pelo salvamento. É simplesmente de coração. Elvira olhou o envelope, depois Júlia. Querida, o dinheiro faz falta para você. Sua casa queimou, você perdeu tudo. Vou receber o seguro. Vou encontrar um novo emprego. A senhora precisa mais agora. Pegue, não recuse. A idosa pegou lentamente o envelope e o colocou no bolso do casaco. Obrigada, querida. Deus te proteja. Você é uma boa pessoa. Júlia a abraçou. Sentiu como a idosa tremia, frágil, pequena, mas com um espírito tão forte. Dona Elvira, onde a senhora dorme? Posso ajudar de alguma forma? A idosa suspirou. Não moro em lugar nenhum, querida. Um pouco aqui, um pouco lá. Nas marquises, na estação. Meus filhos viraram as costas para mim. Os netos não me conhecem. A aposentadoria é mínima, não dá para um aluguel. Júlia sentiu uma pontada no coração. A senhora gostaria de ir para um lar de idosos? Teria um teto, comida, cuidados médicos. Elvira balançou a cabeça. Gostaria, claro, mas as listas de espera são longas e os particulares custam muito caro. Não posso pagar. Eu vou te ajudar, disse Júlia com firmeza. Prometo. Assim que eu arrumar um pouco a minha vida, vou cuidar da sua. A senhora merece uma velhice digna. A idosa olhou para ela com gratidão. Você é um anjo, querida, um verdadeiro anjo. Ficaram sentadas ainda um pouco falando de tudo e nada. Elvira contou como tinha ido parar na rua. O marido tinha morrido 10 anos antes. Os filhos tinham se afastado e parado de ajudar. Teve que vender o apartamento para pagar as dívidas do marido. Júlia ouvia e pensava em como o mundo era injusto. Esta mulher tinha vivido uma longa vida, criado filhos e tinha acabado na rua. Dona Elvira, prometo que não vou deixá-la sozinha, disse Júlia, levantando-se. Voltarei quando tiver resolvido tudo e encontraremos um lugar digno para a senhora. Vá, querida, e seja feliz. Você é boa. A vida te recompensará. Júlia despediu-se e voltou para o metrô. Estava com o coração aquecido. Apesar de todas as dificuldades, estava viva. Os criminosos tinham sido presos e agora tinha um propósito: ajudar a pessoa que a tinha salvado. As 2 semanas seguintes passaram no caos. Júlia testemunhou no inspetor, encontrou o advogado, ocupou-se da papelada do seguro para o apartamento queimado. O processo era longo e desgastante. A seguradora exigia uma montanha de documentos, certidões, perícias. Júlia corria várias vezes ao dia de um escritório para outro recolhendo papéis. Morava com Sabrina e a amiga não reclamou nenhuma vez, mesmo que o espaço fosse pouco. Um quarto e sala para 2 é um desafio até para as melhores amigas. Mas Sabrina aguentava firme, brincava, fazia o jantar, tentava levantar o ânimo de Júlia. Numa sexta-feira, 2 semanas após o incêndio, o inspetor Guerra ligou para Júlia. Senhora Ferreira, tenho notícias. As investigações foram encerradas. O caso passou para o Ministério Público. Valério é acusado de fraude e tentativa de homicídio. Kunze e Grimaldi, de tentativa de homicídio e incêndio criminoso. Bastos fez acordo por favorecimento. Todos os acusados permanecem em prisão preventiva até o julgamento. Quando será o julgamento? Daqui a 2 ou 3 meses, não antes. Será convocada para depor, mas é uma formalidade. Há provas suficientes. Confessaram todos. Então posso viver tranquila? Sim, não há mais perigo. A propósito, outra notícia. Lembra da Elvira Rocha? Tomamos o depoimento dela. Confirmou ter visto e fotografado os incendiários. O testemunho dela foi anexado aos autos como prova importante. É uma boa pessoa. Pena que viva na rua. Prometi ajudá-la, disse Júlia. Assim que me arrumar, vou cuidar da moradia dela. Louvável. Posso ajudá-la a encontrar vaga numa estrutura pública conveniada. Tenho uns contatos. Ligue se precisar. Júlia agradeceu e desligou. Sentada no sofá, com o telefone na mão, pensava no futuro. O que fazer agora? Procurar um novo emprego? Alugar um apartamento? O seguro cobriria parte das perdas, mas não tudo.
Tinha que recomeçar do zero. No dia seguinte, sábado, Júlia abriu os portais de emprego, procurou ofertas para contadores, enviou o currículo. Até a noite tinha mandado 10. Agora precisava esperar. Segunda-feira, uma companhia ligou. A Aliança Seguros. Ofereceram uma entrevista. Júlia aceitou. Anotou endereço e hora. Terça-feira foi ao encontro. O escritório da Aliança ficava num edifício moderno no centro da cidade. Júlia foi recebida pela responsável de RH. Uma mulher simpática na casa dos 40 anos, a doutora Cortes. Falaram por meia hora da experiência de Júlia, das suas habilidades e expectativas salariais. A doutora Cortes fez perguntas sobre os trabalhos anteriores e Júlia contou honestamente sobre a Alfa Consultoria, sem entrar nos detalhes do processo penal. Entendo, assentiu Cortes. Às vezes a gente cai na empresa errada, mas a sua experiência é notável. 15 anos em contabilidade é coisa séria. Estamos prontos para lhe fazer uma oferta. Salário de R$6.000 brutos durante a tua experiência. Depois de 3 meses, R$8.000. Horário das 9 às 18. Sábado e domingo livres. Tudo bem para a senhora? Júlia assentiu. As condições eram aceitáveis. Muito melhor que na Alfa Consultoria. Tudo bem, quando posso começar? Segunda-feira que vem, se estiver de acordo. Apertaram-se as mãos e Júlia saiu do escritório com uma sensação de alívio. O primeiro passo estava feito. O trabalho estava garantido. Agora tinha que resolver o problema da casa. À noite, conversou com Sabrina. Escuta, mas se a gente alugasse um apartamento de 2 quartos juntas? Propôs Sabrina. Eu também fico entediada sozinha, e é mais barato se dividirmos o aluguel. Júlia pensou. A proposta fazia sentido. Alugar um quarto e sala sozinha em São Paulo era caríssimo, e ela e Sabrina já tinham se acostumado a conviver. Boa ideia, vamos procurar. Passaram a noite olhando anúncios. Encontraram várias opções, ligaram para os proprietários, marcaram visitas para o fim de semana. Sábado viram 3 apartamentos. O primeiro era muito caro, o segundo em péssimas condições, mas o terceiro era perfeito. Um apartamento de 2 quartos no segundo andar numa zona tranquila, não longe do metrô. Os móveis eram simples, mas sólidos. A proprietária, uma senhora idosa chamada Dona Vilma, pedia R$2.500 por mês mais condomínio. Júlia e Sabrina se olharam e aceitaram. R$1.250 para cada uma. Viável. Quando vocês entram? Perguntou Dona Vilma. De preferência amanhã, respondeu Sabrina. Então assinamos o contrato, pagam o primeiro mês e o calção e podem entrar. O importante é que sejam pessoas de bem e não façam barulho. Não bebemos e não fazemos festas, assegurou Júlia, e mantemos tudo limpo. Assinaram, pagaram e pegaram as chaves. No dia seguinte fizeram a mudança. Sabrina não tinha muita coisa, Júlia ainda menos. Tudo tinha queimado no incêndio, mas era o início de uma nova vida, e Júlia sentia que a sua confiança estava voltando dia após dia. Segunda-feira, Júlia começou o novo trabalho. Os colegas na Aliança eram gentis. A contadora-chefe, a senhora Rinaldi, uma mulher na casa dos 50, com cabelos grisalhos e olhos gentis, mostrou o escritório a Júlia, o posto de trabalho, e explicou as tarefas. Havia muito o que fazer, mas era tudo claro e transparente. Nada de negócios obscuros, nada de documentos falsos, tudo dentro da lei. Júlia mergulhou no trabalho, conferia notas, criava relatórios, conciliava guias. A rotina a acalmava, devolvia-lhe uma sensação de estabilidade. Os colegas eram amigáveis. Ninguém fazia perguntas inúteis sobre seu trabalho anterior. Depois de uma semana, sentia que tinha se ambientado, mas o pensamento em Elvira Rocha não a deixava. Todas as manhãs, passando pela estação do metrô, Júlia parava, cumprimentava a idosa, dava algum dinheiro. Não trocados como antes, mas 20 ou 50 reais. Elvira agradecia, perguntava como ela estava, ficava feliz por ela. Querida, você já fez muito por mim, dizia a idosa. Não deve me dar mais dinheiro. Viva a sua vida. Dona Elvira, prometi ajudá-la a entrar num lar de idosos e vou fazer isso. Só preciso de tempo. Júlia começou a se informar sobre os lares de idosos na cidade.
Descobriu que havia públicos e privados. Os públicos eram gratuitos, ou quase, mas as filas de espera eram enormes. Podia-se esperar anos. Os privados custavam muito, a partir de R$ 4.000 por mês. Para Júlia, era uma quantia notável, mas não queria desistir. Lembrou-se da oferta do inspetor Guerra de ajudá-la com a estrutura pública e ligou para lembrá-lo. Algumas horas depois, ele retornou e lhe deu o número da diretora de um lar na periferia, chamado Lar Vila Serena. Júlia foi até lá, conheceu a diretora, uma mulher enérgica chamada Doutora Martins. A estrutura era limpa e bem cuidada. Os quartos eram luminosos. No refeitório havia cheiro de bolos recém-assados. Os idosos sentavam na sala comum, assistiam TV, jogavam xadrez. Temos um quarto livre, disse a Martins. Individual. Pode trazer sua assistida para uma visita. Deixe que ela veja como é aqui. Júlia marcou um horário e no dia seguinte levou Elvira ao Vila Serena. A idosa entrou timidamente no edifício e olhou em volta. A Martins as levou pelos andares, mostrou o quarto destinado a Elvira. Pequeno, mas aconchegante. Uma cama, um armário, uma mesa de cabeceira, uma TV, uma janela com vista para o jardim. Aqui a senhora vai morar, disse a Martins. Refeições 3 vezes ao dia no refeitório. A enfermeira está de plantão 24 horas. Toda semana o médico passa para as visitas. Elvira estava no meio do quarto. As lágrimas riscavam suas bochechas rugosas. Querida, é como um sonho. Nunca poderia imaginar uma coisa dessas. Júlia a abraçou. É a realidade, dona Elvira. A senhora merece uma velhice tranquila. A idosa soluçou e se apertou contra Júlia. Você é um anjo, um verdadeiro anjo de Deus. Como posso te agradecer? Já se agradeceu. Salvou a minha vida, agora é a minha vez de ajudá-la. Voltaram ao escritório da Martins e resolveram as formalidades. Elvira podia entrar imediatamente. Não tenho roupas, disse a idosa. Só o que tenho no corpo. Não importa, respondeu Júlia. Compramos tudo o que for necessário. Roupas, sapatos, produtos de higiene. Vamos agora mesmo fazer compras. Passaram o resto do dia fazendo compras. Júlia comprou para Elvira 2 trocas de roupa. Um roupão quente, chinelos, escova de dente, sabonete, shampoo, toalhas. A idosa estava envergonhada. Dizia que lhe era muito, mas Júlia não a ouvia. Via os olhos de Elvira brilharem de felicidade e aquela era a melhor recompensa. À noite voltaram ao Vila Serena. Elvira tomou banho. Pela primeira vez em meses, vestiu roupas novas com a ajuda da enfermeira. Quando Júlia entrou no quarto dela para se despedir, a idosa estava sentada na cama, limpa, penteada, com um roupão fresco e sorria. Querida, estou no paraíso. Não consigo acreditar que seja verdade. É verdade, dona Elvira. Viva em paz. Recupere as forças. Eu virei visitá-la. Você é tão boa, sabe? Acreditei por toda a vida que o bem voltava. Quando acabei na rua, pensei que tinha me enganado, mas não. Você me provou que eu tinha razão. O bem volta sempre, só não imediatamente. Júlia beijou a idosa na bochecha rugosa e saiu do quarto. No caminho de volta, pensava em como tudo tinha se encaixado de modo estranho. 2 meses atrás, era uma mulher divorciada e infeliz. Trabalhava para uma empresa suspeita e lutava para seguir em frente. Depois o incêndio, quase morreu, perdeu a casa e agora, uma nova vida e a sensação de ter feito algo verdadeiramente importante, de ter ajudado uma pessoa que merecia. Em meados de maio, chegou a notificação do seguro. A indenização tinha sido aprovada. Júlia recebeu R$300 mil pelo apartamento queimado. Era decisivamente menos que o valor de mercado, mas sempre alguma coisa. Júlia colocou o dinheiro na conta e começou a planejar. Decidiu guardar uma parte para o futuro, para as despesas imprevistas. Uma parte queria gastar nos móveis e na decoração do apartamento que alugava com Sabrina. 3 semanas depois, Júlia foi visitar Elvira. Subiu até ela. A idosa estava sentada à janela e olhava o jardim. Em 3 semanas tinha mudado visivelmente. O rosto estava mais fresco, os olhos brilhavam. Tinha ganhado peso, parecia mais jovem. Dona Elvira trouxe uns doces e um chá bom. A idosa se virou e olhou para Júlia com os olhos arregalados. Querida, obrigada, estava te esperando. Como você está?
Recebi o dinheiro do seguro da casa. Trabalho num lugar novo. A senhora está no quente, alimentada e segura. O que posso desejar mais? Elvira chorou. Júlia a abraçou e acariciou seus cabelos grisalhos. Não chore. Está tudo bem. A senhora merece essa vida tranquila. Querida, eu não sei como te agradecer. Você me devolveu a fé nas pessoas. Pensava que o mundo fosse cruel, que ninguém se importasse com ninguém, e você me mostrou que não é verdade. O mundo é variado, dona Elvira. Tem pessoas más como Valério e Kunze. Mas tem também as boas como o inspetor Guerra, como Sabrina. O importante é não perder a fé. Ficaram sentadas ainda uma hora juntas, beberam chá com os doces e falaram da vida. Elvira contou da sua juventude, de seu marido, dos seus filhos. Júlia ouvia, e aquelas histórias a aqueciam. A idosa tinha vivido uma longa vida cheia de alegrias e dores, mas no final do seu caminho tinha encontrado paz. Quando Júlia foi embora, Elvira a acompanhou até a porta. Querida, viva feliz. Você é uma boa pessoa e a vida vai te recompensar plenamente. Rezarei por você todos os dias. Obrigada, dona Elvira. Eu volto. Júlia saiu na rua. A noite estava quente, caminhava pela rua e se sentia leve. Sim, tinha perdido o apartamento. Tinha passado dias terríveis, quase tinha morrido, mas tinha sobrevivido. Tinha encontrado um novo emprego, uma nova casa, novos amigos. E, o mais importante, tinha feito uma boa ação que tinha mudado para melhor a vida de outra pessoa. Na semana seguinte, Júlia foi convocada ao tribunal. O caso Valério, Kunze, Grimaldi e Bastos estava sendo discutido na vara criminal. Júlia testemunhou como parte lesada e contou detalhadamente todas as circunstâncias do caso. Valério sentava no banco dos réus, envelhecido e com o olhar apagado. Quando os olhos dele se cruzaram, desviou o olhar. Kunze olhava para o chão. Grimaldi se agitava na cadeira. Bastos pedia perdão. O juiz ouviu todos, examinou as provas e emitiu a sentença. Valério recebeu 8 anos de prisão por fraude e tentativa de homicídio. Kunze, 10 anos por incêndio criminoso e tentativa de homicídio. Grimaldi, 6 anos como cúmplice. Bastos, 4 anos com condicional por favorecimento na fraude. Júlia saiu do tribunal e respirou fundo. Tudo tinha ficado para trás. Os criminosos tinham sido punidos. A justiça tinha vencido. Agora podia continuar a viver, construir uma nova vida sem olhar para o passado. Subiu no ônibus e foi para casa. Durante o trajeto, olhava pela janela a cidade que se tornava cada vez mais familiar. Aqui estava o seu novo trabalho, novos amigos, novos projetos e em algum lugar, num lar de idosos, na periferia, havia uma senhora idosa à janela que lhe tinha mostrado que o bem sempre volta. Não imediatamente, mas volta sempre. Tinham-se passado 6 meses desde que Júlia tinha testemunhado no tribunal. A vida tinha tomado gradualmente o seu curso tranquilo. O trabalho na aliança lhe dava satisfação. Os colegas eram gentis, a direção razoável, o salário pontual. A senhora Rinaldi, a contadora-chefe, tratava Júlia quase como uma mãe, elogiando-a frequentemente pelo seu cuidado e precisão no trabalho. O apartamento que Júlia alugava com Sabrina tinha se tornado realmente aconchegante. Tinham comprado novas cortinas, pendurado quadros, colocado flores nos parapeitos. Todas as noites jantavam juntas, compartilhavam as novidades do dia, faziam planos para o fim de semana. Júlia sentia ter finalmente encontrado a estabilidade que tanto lhe faltara depois do divórcio. Todo domingo ia ao Vila Serena para visitar Elvira. A idosa tinha visivelmente reflorescido naqueles meses. Tinha ganhado peso, as bochechas eram rosadas, os olhos brilhavam de um vivo interesse pela vida. Tinha feito amizade com outros residentes, participava das atividades recreativas, cantava no coral, fazia tricô, jogava bingo. Toda vez que Júlia chegava, Elvira a recebia com um sorriso alegre e novas histórias. Em outubro, a doutora Martins, a diretora, ligou para Júlia. Júlia, tenho uma pergunta para a senhora. Elvira disse ter uma filha e um filho, mas que não tem contato. Sabe de algo mais preciso? Júlia refletiu. Elvira tinha efetivamente mencionado os filhos às vezes, mas sempre vagamente, sem detalhes. Sei apenas que se mudaram e pararam de ajudá-la. Por que me pergunta?
Sabe, segundo as nossas regras, devemos informar os parentes do local de residência do hóspede. É uma formalidade legal. Nos nossos registros tem o número de contato da filha, Laura. Ligamos e lhe comunicamos que sua mãe vive aqui. Não ficou muito contente. Disse que não lhe interessa o destino de sua mãe e pediu para não ser mais incomodada. Desligou na cara. Júlia sentiu subir a indignação. Como se podia tratar assim a própria mãe? Doutora Martins, Elvira sabe dessa ligação? Não queria preocupá-la, mas a senhora, como pessoa de referência, devia saber. Obrigada por me informar. Vou pensar no que fazer. Júlia desligou e permaneceu sentada por muito tempo encarando a janela. Os filhos de Elvira a tinham abandonado, deixado na rua e agora não queriam nem saber se estava viva. Como se podia ser tão sem coração? Domingo, Júlia foi como de costume ao Vila Serena. Elvira estava na sala comum e tricotava um cachecol. Quando viu Júlia, colocou de lado as agulhas e a cumprimentou com alegria. Querida, como estou contente em te ver. Senta, me conta como você está. Foram para o quarto de Elvira. Júlia colocou a sacola com os presentes na mesa: biscoitos, frutas, chocolate. A idosa preparou o chá e sentaram-se à mesinha. Dona Elvira, posso perguntar sobre os seus filhos? Começou Júlia com cautela. O rosto da idosa se fechou. Dos filhos? O que devo dizer deles? Cresceram, foram embora, esqueceram a mãe. Por que aconteceu assim? A senhora os educou, cuidou deles. Elvira suspirou e bebeu um gole de chá. Sabe, querida, eu me culpei por muito tempo. Pensava ter sido uma mãe ruim, mas depois entendi que não dependia de mim, mas deles. Se tornaram pessoas egoístas. Laura, a filha, casou com um homem rico, mudou-se para outra cidade, tinha vergonha das origens. Eu era só uma simples operária, não da alta sociedade. O filho, Vitor, acabou em más companhias, bebia, pedia sempre dinheiro. Quando me recusei, me insultou e foi embora. Essa é toda a história. Tentou contatá-los? Tentei, liguei, escrevi. Laura não atende o telefone. Vitor também não. Para eles estou morta. Dói, claro, mas o que se pode fazer? Não pode obrigar uma pessoa a amar se ela não quer. Júlia pegou a mão rugosa da idosa na sua. Dona Elvira, a senhora não tem culpa. A senhora é uma boa pessoa, bondosa. Se não sabem apreciar, é problema deles. Obrigada, querida. Sabe, desde que moro aqui, estou melhor. Entendi que não preciso daqueles filhos que se afastaram. Tenho você. Você se tornou mais próxima de mim do que eles. Júlia abraçou a idosa e ficaram sentadas em silêncio por alguns minutos. Depois Elvira se afastou, enxugou as lágrimas com um lenço. Chega de tristeza, me conta antes como você está. Gosta do seu trabalho? Júlia contou do trabalho, dos colegas, de Sabrina. Elvira ouvia interessada, fazia perguntas, ficava feliz por ela. Beberam chá, comeram biscoitos e a atmosfera voltou a ficar quente e acolhedora. Antes de ir embora, Júlia disse: Dona Elvira, não se preocupe, eu virei, como prometido. Querida, você faz muito por mim. Tem a sua vida, seus projetos. Dona Elvira, a senhora salvou minha vida. Isso não se esquece. Além disso, não é demais para mim. O trabalho é bom, o salário normal. Posso me permitir ajudar uma pessoa que merece. A idosa chorou de novo, mas eram lágrimas de gratidão e felicidade. Em novembro, Júlia recebeu uma chamada inesperada. Era o advogado de Valério. Senhora Nora Ferreira, meu nome é advogado Rossi. Represento os interesses do Dr. Valério Campos. Ele gostaria de encontrá-la. Júlia estava confusa. Me encontrar? Para quê? Quer se desculpar? Entendo que seja um pedido estranho, mas meu cliente insiste. O encontro será na prisão preventiva, na presença dos guardas. Não há qualquer perigo para a senhora. Júlia refletiu. Uma parte dela queria recusar. Por que deveria ver o homem que tinha tentado matá-la? Mas outra parte estava curiosa. O que queria dizer-lhe? Tudo bem, eu vou. Quando? Este sábado às 14h. Mando o endereço e a autorização de visita. Sábado, Júlia foi à prisão. Um edifício sombrio na periferia, cercas altas, arame farpado. Foi revistada. Levaram-na para a sala de visitas. Uma pequena sala com 2 cadeiras nos lados de uma mesa. No meio, um vidro grosso. Depois de alguns minutos, trouxeram Valério. Tinha mudado muito naqueles 6 meses, emagrecido, envelhecido.
Os cabelos tinham ficado todos grisalhos. Sentou-se em frente a Júlia, pegou o fone do interfone. A comunicação era possível apenas por ali. Bom dia, senhora Ferreira, disse baixo. Bom dia, respondeu Júlia friamente. Obrigado por ter vindo. Eu queria me desculpar. Sei que não muda nada, mas tinha que dizer isso. Eu estava errado. Fiz coisas terríveis, tentei matá-la para cobrir meu crime. É imperdoável. Isso pesa no meu coração e não me deixa mais viver. Júlia calou-se e olhou para ele. Por que fez isso? Perguntou enfim. Por que precisava daquele esquema com as empresas fantasmas? Valério baixou o olhar. Dívidas. Tinha dívidas enormes. Peguei empréstimos para abrir o negócio, mas não decolava. Os agiotas começaram a me ameaçar. Entrei em pânico e procurava modos de fazer dinheiro rápido. Bastos propôs o esquema da lavagem. Eu transferia o dinheiro para as firmas dele. Ele me devolvia em espécie e ficava com uma porcentagem. Assim fiz sumir o dinheiro, paguei as dívidas. Usei a senhora porque era nova, não conhecia os detalhes. Pensava que não perceberia, mas a senhora notou, perguntou das notas sem assinatura e tive medo que descobrisse todo o esquema. Decidi me livrar da senhora. Contratei o Kunze. Foi o meu erro, um erro enorme, imperdoável. Tentou me matar, disse Júlia com firmeza. Me queimar viva. Se não fosse por Elvira, eu estaria morta. Eu sei, penso nisso todo dia. Não peço perdão, não mereço. Queria apenas que soubesse que me envergonho. Entendi o que fiz. 8 anos de prisão são uma punição justa. Talvez até pouco. Júlia olhou para ele e sentiu que a raiva desaparecia. Diante dela não havia um vilão, mas um homem quebrado que tinha cometido um erro terrível e agora pagava por isso. Não posso perdoá-lo, disse, mas vejo que se arrependeu. Espero que estes anos lhe ensinem algo. Vão me ensinar. Expiarei minha culpa por todo o resto da minha vida. Obrigado por ter me ouvido. Júlia desligou e saiu da sala. Na rua respirou profundamente o ar fresco. O encontro tinha sido pesado, mas necessário. Agora podia colocar um ponto final naquela história e seguir em frente sem amargura e raiva. Dezembro trouxe as chuvas de verão. A cidade se transformou, decorada com luzes e árvores de Natal. Júlia e Sabrina montaram uma pequena árvore em casa, penduraram festões. Na noite de Ano Novo, Júlia foi ao Vila Serena para dar os parabéns a Elvira e dar um presente. Um cobertor quente e uma caixa de chocolates. A idosa recebeu em clima de festa. Querida, feliz ano novo! Que bom te ver! Sentaram-se no quarto, beberam chá e falaram dos projetos para o ano novo. Elvira contou que no lar estavam preparando um concerto. Ela cantaria no coral. Sabe, querida, lembro do meu último ano de vida como o mais feliz, disse. Mesmo que antes estivesse na rua, tivesse fome, frio, mas você apareceu e tudo mudou. Me mostrou que o mundo não é tão cruel como eu pensava, que existem pessoas boas que ajudam simplesmente de coração. A senhora também me ajudou, dona Elvira. Salvou minha vida sem esperar recompensa, simplesmente porque fui gentil com a senhora. Vê como tudo está conectado? O bem volta. Sim, querida, volta sempre. Sabia disso a vida toda. Mas na velhice me vieram dúvidas, e você me lembrou dessa verdade. Júlia a abraçou e ficaram sentadas assim. A cidade se preparava para a festa. As luzes cintilavam no escuro, as pessoas corriam para casa com os presentes. E em algum lugar neste grande mundo, 2 pessoas, uma jovem mulher e uma idosa, tinham encontrado uma na outra a família que não tinham. Alguns dias depois das festas, a doutora Martins ligou para Júlia. Júlia, tenho notícias. Lembra que lhe falei da filha de Elvira, Laura? Ela veio ontem. Ela veio? Por quê? Disse ter repensado. Quer retomar a relação com a mãe, trouxe presentes, desculpou-se, chorou. Elvira no início não queria recebê-la, depois aceitou falar com ela. E como foi? Não foi fácil. Falaram por cerca de 2 horas. Laura explicou ter sido egoísta, ter se envergonhado do passado, entendeu o erro. Elvira ouviu, chorou. No final se reconciliaram. Laura prometeu vir todo mês e também propôs levar a mãe consigo. Mas Elvira recusou. Disse que está bem aqui, não quer ir para lugar nenhum. Júlia sorriu. Isso significava que Elvira tinha encontrado um outro apoio na vida. Sua filha tinha voltado. Talvez um dia também o filho tomasse jeito. É uma notícia maravilhosa, doutora Martins. Estou feliz por Elvira. Me pediu para dizer que deseja muito que a senhora continue vindo.
Diz que a senhora é para ela como uma filha. Claro que virei, de qualquer jeito. Júlia desligou e refletiu. A história terminava bem para todos. Os criminosos tinham sido punidos. Elvira tinha encontrado paz e se reconciliado com a filha. E a própria Júlia tinha encontrado um novo emprego, uma nova casa, um novo sentido na vida. Em fevereiro, num fim de semana, Júlia foi de novo ao Vila Serena. Elvira sentava como sempre à janela, mas ao lado dela havia uma mulher na casa dos 50, magra, vestida elegantemente. Era Laura, a filha de Elvira. Júlia, te apresento, disse Elvira. Esta é minha filha Laura. Laura, esta é Júlia, a moça que salvou minha vida. Laura levantou-se e estendeu a mão. Prazer. Mamãe contou muito da senhora. Muito obrigada por tudo o que fez por ela. Fui uma péssima filha, mas a senhora me mostrou o que significa ser humano. Me envergonho do meu comportamento, mas espero poder expiar minha culpa. Júlia apertou a mão dela. O importante é que a senhora tenha voltado. Elvira está feliz, e isso é o importante. Beberam chá às 3, conversaram. Laura contou da sua vida, de seu marido, dos filhos, os netos de Elvira, que queria levar para que conhecessem a avó. A idosa ouvia e a felicidade brilhava em seus olhos. Quando Júlia foi embora, Elvira a acompanhou até a porta. Viu, querida, tudo se ajeitou. A filha voltou. Verei meus netos e tudo isso graças a você. Não só me salvou, salvou a minha família. Mostrou a Laura o que é a verdadeira bondade. Fiz só o que devia fazer, dona Elvira. Não, querida, fez mais. Me presenteou com uma nova vida e por isso serei grata até o fim dos meus dias. Abraçaram-se para se despedir. Júlia saiu na rua e foi para o ponto de ônibus. Estava com o coração aquecido e sereno. A vida continuava e estava cheia de significado. Passaram-se ainda alguns meses. Júlia continuava a trabalhar na Aliança. A senhora Rinaldi a promoveu. Agora era contadora sênior. Sabrina arranjou um namorado e ela e Júlia discutiam a possibilidade de Sabrina ir morar com ele. Mas decidiram dar tempo ao tempo. Cada coisa no seu momento. Em maio, Júlia festejou seu aniversário, 36 anos. Sabrina organizou uma pequena festa em casa, convidou colegas, amigos. Vieram também Elvira e Laura. A idosa tinha um aspecto magnífico. Feliz, rodeada de atenções, amada. Fez um brinde. Ao meu tesouro Júlia, por ter mostrado a mim e a todos nós que a bondade neste mundo não morreu. Por ter me salvado sem esperar recompensa e porque o bem sempre volta. Todos levantaram as taças e Júlia sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Um ano antes estava sozinha, perdida, não sabia o que fazer da vida e agora estava rodeada de pessoas que a amavam e apreciavam. E tudo tinha começado com um simples gesto. Poucas moedas que tinha jogado na latinha da senhora idosa na estação do metrô. O bem às vezes não volta no mesmo dia, mas volta sempre. Se você gostou da minha história e quer que eu continue traduzindo e escrevendo contos emocionantes para você, ficarei feliz com uma pequena doação. O seu apoio me ajuda a manter vivas estas histórias. Obrigado por assistir e inscreva-se no Vingança Final.